Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. Nessa manhã eu quero trazer uma breve reflexão, e essa reflexão ela começa com uma pergunta: quando será o fim de tudo? Qual sinal haverá do fim de tudo? Lembrando que essa pergunta não é uma pergunta das pessoas do tempo presente, mas uma pergunta, é uma dúvida que existe desde os tempos passados. A gente vê essa pergunta lá no capítulo 24 do livro de Mateus, o versículo de número 3, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele: que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Os discípulos estavam preocupados com a vida do Senhor Jesus e com o fim do mundo. Então eles perguntaram: será que o Senhor vai nos deixar algum sinal? Que sinal haverá para que a gente possa ter certeza que será a tua vinda e o fim do mundo? Então Jesus começa a falar alguns sinais que antecederiam a sua volta. O primeiro sinal que o Senhor fala está no versículo de número 5 do mesmo capítulo 24, que seria o engano religioso. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Então a gente vê que esse sinal já aconteceu. Não é de agora que surgiram vários falsos cristos dizendo-se ser o Messias, o novo Messias. Pessoas como o Reverendo Moon, pessoas como José Luiz de Jesus Miranda, o fundador da Igreja Crescendo em Graça, ou a chamada Igreja do 666. Centenas de pessoas já surgiram dizendo eu sou o Cristo. Mas o Senhor não falou somente do engano religioso, ele falou também das guerras. Ele falou que se levantariam nações contra nações, reinos contra reinos. E a gente sabe que já existiu grandes guerras no decorrer da história da humanidade. A primeira grande guerra da história foi a chamada Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, que nessa Primeira Guerra Mundial morreram aproximadamente de 20 a 30 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial morreram aproximadamente de 70 a 85 milhões de pessoas. Ou seja, foram grandes derramamentos de sangue e ainda houveram outras grandes guerras também na história. Tudo isso são sinais visíveis da volta do Senhor. Lembrando também que logo no início desse ano de 2020, os Estados Unidos ele invade o Irã e mata o general iraniano, e assim o Irã fala que revidaria. Então, quando acontece isso, há uma tensão no mundo todo, achando que surgiria a Terceira Guerra Mundial. Mas Jesus não falou somente de guerra, ele citou outros e outros exemplos e sinais que antecederiam a sua volta, e um deles está também no versículo de número 7 do mesmo capítulo 24, quando diz que surgiriam pestes, epidemias. E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. No dia 31 de dezembro de 2019, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, faz um alerta para um surto de pneumonia que estava acontecendo na China. Só que mais tarde, no dia 7 de janeiro de 2020, a OMS constatou que não era um simples surto de epidemia, mas se tratava do novo coronavírus ou Covid-19. Desde então, começa uma terceira guerra mundial, mas de forma diferente e silenciosa e com um inimigo invisível. Lembrando que o coronavírus ele não surgiu agora. Ele teve outros surtos na história, lá entre 2002 e 2003, e nesse surto de 2002 e 2003 na China, morreram 774 pessoas. O segundo surto, que aconteceu em 2012, morreram 898 pessoas. Ou seja, esses dois surtos do coronavírus no passado, um na China e outro nos Emirados Árabes, não se comparam ao que nós estamos vivendo no tempo presente. Só para você ter ideia, dados atualizados a partir de hoje, na postagem desse vídeo, já morreram, aliás, já foram infectados
3.522.593 pessoas no mundo todo. E o número de óbitos, de mortes, já passa de 247.774 pessoas. Ou seja, o surto do coronavírus, a pandemia, não se compara com os outros que já aconteceram na história. Esse surto que nós estamos vivendo agora é sinal evidente da volta do Senhor Jesus Cristo. É sinal que o Senhor já está voltando. É o Senhor Jesus gritando não só para a igreja, mas para todo mundo, que Ele já está vindo, que Ele já está chegando. Então, caro amigo, você que está me ouvindo nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, é tempo de voltar-se para Deus. É tempo de se arrepender dos seus pecados, pois o nosso mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. O Senhor está alertando a todos nós. Lembre-se que Ele fala que ninguém sabe o dia da sua volta. Mas Ele também diz lá, no momento em que tiverdes desapercebidos, assim será a vinda do Filho do Homem. O que isso quer dizer? Que momento mais apropriado para o Senhor voltar? Momento em que igrejas estão fechadas, momento em que templos estão fechados e os crentes estão em casa. Talvez nesse momento o Senhor possa voltar. Eu pergunto para você, meu irmão, meu amigo, você está preparado para se encontrar com o Senhor? Que você possa ficar com essa reflexão e que você possa voltar-se para Deus enquanto há tempo. Que Deus em Cristo te abençoe.